Paz do Senhor, os irmãos, amém? A paz do Senhor, a igreja, amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes por mais esse dia que o Senhor nos deu, mais esse culto, onde nós podemos louvar o seu nome, bendizer e agradecer por tudo que Deus tem feito a nós. E nós estamos nesse mês de janeiro ministrando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Estamos aí pela manhã estudando sobre a Bíblia, o livro dos livros. E também estamos aí, como a Letícia disse e já ressaltou, sobre o projeto lendo a Bíblia toda, o ano todo. Se você não teve o privilégio de ler, se programe, leia, faça parte desse grupo de pessoas que amam a palavra de Deus. Pela manhã nós dissemos aqui que existem 3 formas de nós valorizarmos a palavra de Deus. A primeira é lendo a Bíblia. Lendo a palavra de Deus eu a valorizo. A segunda é estudando, é conhecendo, é entendendo o que a palavra de Deus quer transmitir para nós. E a terceira é praticando, lendo, estudando e praticando. Dessas 3 formas nós vamos estar valorizando a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Semana passada nós falamos sobre o vale de ossos secos, o poder da palavra para restaurar. Nesse mesmo sentido, nós vamos estar trazendo uma palavra de encorajamento para nós continuarmos meditando na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. E vamos ler até o verso 18. Neemias, capítulo 8. Dos versos 1 até o verso 18. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se você não está, acompanhe no Data Show. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Neemias, capítulo 8, verso 1 até o 18. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, e à sua mão direita Matitias e Sema, Anaías e Urias, Ilquias, Maasés, e à sua mão esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém.
levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua e Bani, Serebias, Jamim e Acube, Sabetaim e Odias, Marceias, Quelita, Azarias e Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram um livro na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviais porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Porque tanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçai. Então todo o povo foi a comer e a beber, e a enviar porções, e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por toda a sua cidade em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, ramos de palmeira, ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram dos cativeiros fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Curva a sua cabeça, deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, pois tu és bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. Abre, Senhor, os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento nesse momento, para que através da tua palavra nós possamos ser restaurados, nós possamos, Senhor, ser curados. Ó Pai, que aqueles que entraram aqui feridos, que através da tua palavra o Senhor a cure. Ó Pai, que aqueles que entraram aqui, Senhor, desanimados, que através da tua palavra o Senhor, ó Pai, fortaleça a cada um, Senhor. Nós te pedimos isso, nos dá sabedoria nessa ministração e ministra, Senhor, a tua palavra conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conhecemos bem a história de Neemias. Acredito que todos já leram, ou quem nunca ouviu aquela frase que continuaria a obra, né? Quando Sanbalat e Tobias quiseram parar a obra, e Neemias declara aquela palavra e diz que continuaria. Todos aqui já lemos, já ouvindo pregações sobre isso.
E muitos entendem que talvez a história de Neemias fosse só, o foco de Neemias fosse somente a construção dos muros de Jerusalém. Mas a missão de Neemias, mas o papel de Neemias vai muito além de edificar somente o muro para Jerusalém. Neemias não somente edificou muros a Jerusalém. Neemias edificou a palavra de Deus para o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém tinha abandonado a palavra, devido a Babilônia ter tomado Israel, ter escravizado o povo de Israel, ter quebrado os muros de Jerusalém, ter queimado as portas de Jerusalém. Também o povo se desviou da palavra de Deus, o povo se afastou da palavra do Senhor. Então Jerusalém não precisava somente de uma reconstrução física. O povo de Israel precisava também reconstruir a sua espiritualidade com Deus. Talvez você entrou aqui e tenha essa necessidade de reconstruir novamente a sua aliança com Deus. Neemias foi responsável para isso. Neemias não somente edificou muros a Jerusalém, Neemias fez uma reforma. Ele implementou em Jerusalém a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. O povo tinha perdido o senso, o povo tinha perdido o temor à palavra de Deus. Mas quando Neemias vem e começa a reconstruir os muros, ele também restaura a autoridade da palavra de Deus no coração do povo de Israel. Quando a palavra de Deus ela é exposta, quando a palavra de Deus ela é apresentada, sempre também ela manifesta a ação do Espírito Santo. Sempre quando a palavra de Deus ela é pregada, sempre quando nós vemos um grande avivamento acontecendo, foi porque a palavra de Deus foi anunciada. Quando nós lembramos de Atos 2, e nós temos ali o apóstolo Pedro se levanta dentro daquela tão grande multidão e começa a pregar, e ele faz uma grande pregação, e somente em uma pregação o apóstolo Pedro, através da palavra de Deus sendo ministrada, sendo trazida aos corações daquelas pessoas, 3.000 almas se convertem. Sempre quando nós vemos um grande avivamento, a palavra de Deus está embutida, a palavra de Deus está envolvida nesse grande avivamento. Quando nós vemos um crescimento, a palavra de Deus é que gera esse crescimento. Então, Neemias também foi responsável por essa edificação, de levar ao povo de Israel a voltar ao temor, voltar à centralidade da palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite, é isso que eu quero trazer aos irmãos. Nós precisamos de voltar à autoridade, à centralidade das Escrituras na nossa vida. Nós precisamos de colocar a Bíblia, a palavra de Deus, o conselho de Deus dentro do nosso coração. Nós precisamos de centralizar as Escrituras na nossa vida. Em cada atividade nossa, a palavra de Deus precisa estar centralizada, porque tudo veio a existir pela palavra do Senhor. Deus disse: haja e houve. A palavra do Senhor sustenta a sua igreja. Se você está aqui hoje, se você um dia aceitou a Cristo, foi devido à palavra do Senhor. Não foi palavra do homem, não foi palavra de um líder, por mais eloquente que o pregador seja, por mais bem didata que o pregador venha a ser, por mais estudioso que o pregador venha a ser, se ele não pregar a palavra de Deus, vai ser em vão, porque a palavra de Deus ela é suficiente. É a palavra de Deus que vem e nos confronta, é a palavra de Deus que vem e nos edifica. Sem ela nós morremos, sem ela não existe espiritualidade, sem a palavra de Deus não existe vida com Deus. Nós dizemos hoje pela manhã que a palavra de Deus
ela não pode ser tirada do próprio Deus. A palavra e o caráter de Deus está ligadas, estão juntas. Não tem como a gente tirar isso. Então, quando eu olho para Deus e quando eu olho para a sua palavra, eu vejo todos os atributos de Deus na sua palavra. Eu conheço quem Deus é pela sua palavra. Eu amo a Deus pela sua palavra. Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Quer uma prova que você ama a Jesus? Você quer entender que você ama a Deus? Se você ama a palavra, você tem amado a Deus. Se você guarda os mandamentos, você tem amado a Deus. E vemos hoje graves problemas nas igrejas, graves problemas na espiritualidade de muitas pessoas, porque as pessoas estão como o povo de Israel, se afastaram da palavra. Nós vemos hoje em muitas igrejas o liberalismo tomando conta. O liberalismo tenta esvaziar a Escritura. O liberalismo tenta tirar a veracidade da palavra de Deus. Tenta negar que a palavra de Deus é inerrante. Nós temos um outro problema nos dias de hoje, o sincretismo religioso, onde pessoas vêm colocando coisas a mais, vêm embutindo coisas a mais na palavra de Deus, como se a palavra de Deus não fosse suficiente para salvar, como se a palavra de Deus não fosse suficiente para edificar a sua igreja, e aí precisa estar colocando várias outras coisas, colocando conhecimento humano, colocando métodos humanos, para que haja no crescimento na igreja. Mas eu quero declarar nessa noite que nós não precisamos de mais nada, porque nós já temos tudo, e o tudo que nós temos é a palavra de Deus. Você não precisa de outro método, você não precisa de outro meio para crescer em graça, para crescer em conhecimento. Você já tem o suficiente, que é a palavra do Senhor Jesus. Você já tem o necessário, você já tem a ferramenta fundamental na sua vida, é a palavra de Deus. Então não fuja dela, não abra mão dessa palavra, mas continue e persevere nela. O mal que nós vemos hoje é que as pessoas conhecem a palavra de Deus, mas esse conhecimento é morto. Elas pregam, elas falam, elas vêm à igreja, mas na prática esse conhecimento é morto. Há um desvio na prática e o conhecimento. Elas até conhecem o que é pecado, elas até sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, elas até conhecem da obra salvadora de Cristo, mas na hora da prática, na hora de dizer não para o pecado, não consegue colocar o conhecimento em prática. É uma fé morta. Isso é um problema que nós vemos em muitas igrejas hoje, e nós precisamos de vencer isso. E é exatamente isso que estava acontecendo no tempo de Neemias. Além dos muros destruídos, além das portas queimadas de Jerusalém, havia um povo que se tinha desviado da palavra de Deus, que ouviu falar da obra de Deus, como Deus tinha tirado o povo com mão forte do meio do povo egípcio. E agora eles se desviam, e agora eles afastam. Um outro problema que nós vemos no povo de Deus é um analfabetismo bíblico. São pessoas que estão anos e anos dentro da igreja, mas não conhecem a palavra de Deus. É um analfabeto, é vazio das Escrituras. São pessoas que não entendem, não dão devido valor à palavra de Deus. Vemos igrejas onde a pregação tem dado não um alimento sólido para o povo de Deus, mas tem dado um alimento vazio. Em muitas igrejas nós vemos isso, mas louvado seja Deus, porque nós temos aqui em nossa igreja grandes pregadores, que tem trazido a palavra de Deus com excelência, que tem zelo pela palavra de Deus. E nós precisamos
continuar focados nessa palavra. E dito isso, quando nós entramos nesse texto que lemos, nós vemos a palavra de Deus sendo exposta ao povo. E nós vemos um grande arrependimento pelo pecado após a palavra ser exposta. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é o que nós precisamos para restaurar a nossa vida espiritual. A primeira coisa que nós encontramos nos versículos 1 e 2 que nós lemos: o povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Você quer ser restaurado? Você quer ser edificado? Você quer ter uma vida entregue ao Senhor? Você quer ter uma espiritualidade sadia, uma vida cristã robusta? Viva em um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Esteja em comunhão com a igreja de Cristo para ouvir a palavra do Senhor. No versículo 1 nós lemos, diz assim a palavra: chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor tinha ordenado. O povo se ajunta, o povo sai das suas tribos e se ajunta em Jerusalém, em comunhão, em unidade, com um propósito. E o propósito deste povo não era simplesmente ouvir o escriba Esdras. O propósito desse povo não foi ouvir uma grande equipe de louvor, louvando e cantando. Este povo não está ajuntando para simplesmente uma confraternização. Esse povo não está num ajuntamento simplesmente para ouvir uma palavra de qualquer um. Esse povo se ajunta em unidade, em comunhão, com um propósito. E o propósito deste povo é ouvir a palavra de Deus. A centralidade de nós ajuntarmos não é para ouvir o ciclano nem o beltrano. A centralidade que nós precisamos de estar como igreja do Senhor é para ouvir a palavra de Deus. É nisso que gira o culto. O culto é voltado para a palavra do Senhor. O que ela tem a me dizer, o que ela tem a me ensinar, o que ela tem para instruir o seu povo. É porque por meio da palavra de Deus é que eu sou edificado. Deus moveu o coração do povo para reunir-se, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. O interesse do povo não era as bênçãos. O interesse do povo de Israel neste momento não foi para um benefício próprio, não foi para a cura, não foi para movimento, não foi para simplesmente se alegrarem. O interesse desse povo era uma coisa só: era a palavra de Deus. Infelizmente hoje nós vemos igrejas que lotam, quando o culto talvez é voltado para a cura. Mas nós vemos igrejas vazias hoje, quando dissemos assim, é um culto de ensino da palavra de Deus, é um estudo bíblico. Nós vemos igrejas com pouco número de pessoas. Infelizmente muitos hoje não estão amando a palavra de Deus. Porque se o culto for voltado para o meu interesse, eu venho. Mas quando eu estou interessado em ouvir a palavra de Deus, quando o interesse é saber o que Deus tem para falar com a sua igreja, são poucos que se ajuntam. Que nós possamos aprender com o povo de Jerusalém, que nós possamos aprender com essa passagem que nos ensina a nos ajuntarmos com a intenção de ouvir a palavra do Senhor.
no versículo 2 e 3, nós vemos que esse povo se ajunta em coletivo. Diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim os homens como mulheres, e de todos os sábios, para ouvir, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Veja, esse povo se ajunta desde a alva. O que quer dizer isso? Desde madrugada, levantaram cedo, e foi até o meio-dia. Veja o amor deste povo, a restauração que Deus faz neste povo, por amor, por zelo pelas palavras do Senhor. Um povo que se reúne da alva ao clarear do dia, eles estão se reunindo, se juntando para ouvir a palavra de Deus, e ninguém sai dali enquanto não termina de ler as escrituras, e vai até o meio-dia, e ninguém sai dali. O povo está em coletivo, e todo o povo, homens, mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, pobre, rico, agricultores, nobres, homens, mulheres, jovens, crianças, ninguém ficou de fora. Todos foram, todos se juntaram para ouvir a palavra de Deus. Todo o povo. Que nós possamos também ter essa unidade. Que quando você ouvir falar assim, é um culto, nossa igreja está tendo uma reunião, a nossa igreja está tendo uma reunião onde a palavra de Deus vai ser ministrada, onde nós vamos ter a Bíblia aberta e exposta para nós. Então nós precisamos de estar ali em unidade, em coletivo, porque é para todos nós. A palavra de Deus é ministrada para todos, ela não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus não escolhe pessoas, rico, pobre. A palavra de Deus foi distribuída, foi dita para todos aqueles que estão com o coração aberto para receber. Não há acepção de pessoas. O próprio Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos e para todos. Foi esse o amor de Jesus. É esse o amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele, todo. Não é uma pessoa, não é um indivíduo, não é aquela tribo, não é aquele povo, não é aquela mescla de pessoa, mas para todos. O Espírito Santo, quando desce em Atos, se cumpre a palavra de Deus, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, escravo, livre, homem, mulher. O Espírito Santo veio para todos, a palavra de Deus é ministrada para todos, e todo o povo se reúne em coletivo para ouvir essa palavra. Precisamos ter vontade de nos reunir, não para apenas ouvir cantores, não para apenas ouvir pregadores, mas nós precisamos de reunirmos para ouvir a palavra de Deus. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Este povo também se reúne em harmonia. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Uma grande multidão estava ali como um só, que diz o versículo 1. Não sei quantas pessoas tinham ali, mas todos ali a intenção era a harmonia de Deus estava ali. Não havia apenas um ajuntamento, mas havia ali, era comunhão. Não havia ali somente um culto acontecendo. O que havia nesse juntamento era comunhão. Não apenas estava perto de uns dos outros, mas eram unidos de alma. A união deles não era
em torno de encontros sociais, mas a união deste povo era em torno da palavra de Deus. É isso que nos une, meu irmão. Sabe o que me faz irmão seu? Sabe o que me faz vir neste culto, pregar, estarmos juntos? Sabe o que é? É a palavra do Senhor. É a voz orientadora de Cristo. É o que me une. É pela palavra que nós somos um. É a palavra que diz que nós somos uma família. É Deus que disse isso. É pela sua voz. E nós precisamos estar unidos em comunhão, em unidade. Agora o que nos chama a atenção é as atitudes que este povo teve diante da palavra de Deus. Que atitude que esse povo tiveram ao ouvir a palavra de Deus? A primeira atitude que eu quero ressaltar é que esse povo tiveram ouvidos atentos. Nós encontramos isso no verso 3. Diz lá: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Qual a atitude que eu devo ter quando a palavra do Senhor está sendo ministrada? Qual a atitude sua, como igreja, nossa como igreja, diante da ministração da palavra, diante da voz do Senhor? É ouvidos atentos. O povo permaneceu, o povo continuou com os ouvidos atentos. Não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado. Eles estavam atentos, não apenas ao pregador Esdras, mas sobretudo ao livro da lei. Eles estavam com fome da palavra de Deus. Qual é a sua atitude diante da palavra de Deus? Qual é a sua atitude quando você ouve a palavra de Deus? Eu me lembro de Isaías, quando ouve a voz de Deus, lá no capítulo 6 de Isaías. Diz a Bíblia que Isaías vê uma grande visão. Anjos, o trono dos céus aberto diante de Isaías. E ele ouviu uma voz. E qual foi a atitude de Isaías? É gritar: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que eu sou pecador, sou homem de impuros lábios e habito no povo de impuros lábios. Qual foi a atitude de Pedro ao ver Jesus Cristo multiplicando ali a grande pesca, a pesca maravilhosa? Foi de se afastar de Jesus, diante de ouvir a sua voz. Qual foi a atitude de João diante da grande revelação do Apocalipse, quando vê Jesus Cristo? É de se prostrar e ficar como morto. Essa é a tamanha atitude. Qual foi a atitude de Maria ao receber Jesus na sua casa? É de se prostrar, ficar quietinha, ouvindo a palavra de Deus, atenta. E hoje, quando pregamos, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, é tanta distração. O nosso foco parece que foge. Estamos talvez vindo ao culto, mas é corpo presente, o nosso pensamento está em outro local. Mas quando nós olhamos para essa palavra que lemos, nós percebemos que há um povo que estava com fome, que estava com sede da palavra de Deus. E a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que te sustenta? Sabe o que te faz forte? Sabe o que te faz saudável? É a palavra do Senhor. Então abra o seu ouvido, esteja atento ao que a palavra do Senhor diz. Esteja com os seus ouvidos abertos. É o que o Espírito Santo diz à igreja em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Qual é a sua atitude ao ministrar a palavra do Senhor? Qual a sua atitude na sua casa ao abrir a Bíblia e começar a lê-la? Nós estamos aí com a leitura anual com jovens em 6 meses. E ali comentando com eles, eles disseram, perguntando qual está sendo a experiência, muitos dizem assim: dá sono, eu tenho que beber 1 litro d'água, eu tenho que beber café. Cada um usa o seu método para ficar diante da palavra de Deus, para estar atento, de ouvido, de atenção voltada. E é isso mesmo, nós precisamos de ter atenção, nós sempre precisamos de prender a nossa mente, os nossos ouvidos à palavra do Senhor. Qual a segunda atitude que nós percebemos nesse texto, ao ouvir a palavra de Deus deste povo? Eles estavam com a mente atenta. Nós vemos isso no versículo 8. Diz assim: e leram o livro da lei de Deus, e declararam, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. O povo estava atento para compreender, para entender. A explicação era lógica, todos precisavam de entender. Este reavivamento, essa construção, a centralidade da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, só aconteceu porque a palavra de Deus foi ministrada, foi ensinada com lógica. A palavra de Deus não teve apelo aqui para emoções, mas a palavra de Deus aqui teve um apelo, foi de entendimento. As pessoas foram levadas a entender a palavra e não para uma emoção. Nós precisamos de entender a palavra, irmãos, porque emoção, sentimos muita, é bênção. Eu gosto de estar na presença de Deus e chorar. Eu gosto de estar na presença de Deus e me alegrar. Eu gosto de estar na presença de Deus e sentir arrepios. Mas isso nada vale se eu não entender a palavra, se eu não compreender aquilo que está ensinado. O que diz? Conhecereis o que? A palavra, conhecereis a verdade, e a verdade o que? Libertará. Então como que acontece libertação na nossa vida? É quando eu entendo, quando eu compreendo o que está sendo ensinado, quando eu entendo a verdade, quando eu entendo as Sagradas Escrituras, aí eu sou liberto. Mas enquanto eu ficar no movimento, quando eu ficar nas emoções, nada acontece, vai ser só emoção. Quantas vezes em reuniões impõe as mãos sobre mim e eu caía, e a bênção é gostoso, você sente as suas forças indo, você cai, glória a Deus, eu creio que isso existe. Mas se eu não entender a palavra de Deus, eu vou cair, levantar e vou ficar do mesmo jeito. Então eu preciso sim do mover do Espírito Santo, eu preciso sim perder minhas forças diante dele, se impor as mãos e a presença de Deus vir, eu caio sim, mas se eu não entender a palavra de Deus, de nada vale, só foi movimento, só foi um êxtase, mas não traz mudança. O que traz mudança é a palavra de Deus ser pregada e eu compreender e eu entender. É isso que faz sentido. É alguém dizer o que é pecado, eu compreender que é pecado e abandonar o pecado. É isso que a palavra de Deus entende. É isso que essas pessoas fizeram, realizaram isso. A mente deles estava atenta, a pregação era lógica e eles estavam atentos para entender, para compreender e colocar em prática. Porque só põe em prática aquilo que você entende. Se você não entender, você não põe em prática, você não consegue, você não entendeu. Como é que você vai colocar em prática? A terceira coisa que me chama a atenção da atitude desses homens
do povo de Israel, quando a palavra de Deus é ministrada, é a reverência. No versículo 5 nós temos a palavra de Deus dizendo assim: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras abriu o livro, começou a ler, e o povo se pôs de pé. Essa era uma atitude de reverência na época da Bíblia, até hoje é. As pessoas se colocando em pé diante da palavra de Deus. A reverência, o respeito à palavra de Deus. Esse púlpito que Esdras estava, era elevado, não para relevar a infabilidade do pregador, mas o púlpito estava lá para a supremacia da palavra de Deus. Não foi para elevar o ego de Esdras, não foi para o povo aplaudir Esdras e dizer assim: que grande pregador este homem. Mas o púlpito foi posto lá em reverência, em supremacia, em entendimento que a palavra de Deus está no devido lugar, está no lugar mais alto, está no lugar mais excelente da nossa vida. É este o lugar que a palavra de Deus precisa estar. É essa atitude que nós devemos ter diante da palavra de Deus, é reverência. É reverência. Qual tem sido a sua atitude nos cultos, nas reuniões? Qual tem sido a nossa atitude na ministração da palavra de Deus? Qual tem sido a sua? Qual tem sido a minha? Essa passagem me ensina e te ensina nessa noite reverência à palavra do Senhor, respeito, zelo, cuidado. É se colocar de pé, é dar atenção, é ouvir a palavra de Deus. A última coisa que eu quero colocar como atitude que eu vejo nesse texto está no versículo 6, que é a adoração. Olha o que este povo faz, olha a atitude deste povo ao ouvir a palavra de Deus. No versículo 6 diz: e Esdras louvou o nome do Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Essa foi a atitude do povo. Ao ouvir a palavra de Deus, o povo começa a adorar, o povo começa a se prostrar. Essa que tem que ser a nossa atitude à ministração da palavra de Deus. Eu não posso ficar apático diante da palavra de Deus. Eu não posso ficar sem dar uma resposta diante da palavra de Deus. Eu preciso adorar enquanto a palavra de Deus é ministrada. Eu preciso de exaltar o nome do Senhor enquanto a palavra de Deus é pronunciada. É mãos erguidas, é se prostrar diante da palavra de Deus. Onde há a exposição da palavra de Deus, o povo exalta a Deus, o povo adora. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de ter resposta diante da palavra de Deus. Que resposta você tem dado quando a palavra de Deus é ministrada ao seu coração? O que tem te posicionado? O que você tem feito? Qual é a sua atitude enquanto a palavra de Deus é ministrada? Que nós possamos adorar o Senhor diante da ministração da sua palavra, diante da sua voz. Que nós possamos adorar o Senhor, que nós possamos glorificá-lo, que nós possamos reconhecer quem somos, que nós possamos reverenciar a palavra do Senhor. Essa tem que ser a atitude da igreja diante da palavra santa,
diante das Escrituras, diante da voz do Senhor. Essa precisa de ser a minha atitude. Eu não posso lê-la sem sentir nada. Eu não posso ler a palavra de Deus como eu estou lendo um conto, uma fábula. Quando eu estou lendo aqui, eu não estou lendo, sei lá, história da carochinha, os 3 porquinhos. Não é isso. Isso aqui é a palavra de Deus. Não é o Senhor dos Anéis. Sei lá que literatura tem mais aí que as pessoas gostam. Eu não estou lendo qualquer livro. Eu não estou ouvindo qualquer palavra. Eu não estou ouvindo uma palestra de um doutor. Eu não estou ouvindo diante de um palanque um político falar. Eu não estou ouvindo isso. Eu estou ouvindo as sagradas palavras de Deus. Eu estou ouvindo a palavra do Senhor, a Bíblia, o livro dos livros. E isso precisa me trazer uma reação. Isso precisa me levar a adorar. Isso precisa trazer lágrimas aos meus olhos. Isso precisa trazer algo no meu coração. Você não está ouvindo palavra de homem nessa noite. Você não está ouvindo qualquer pessoa falar. Você está ouvindo a voz do Senhor falar ao seu coração nessa noite. E diante dessa palavra, é diante dessa palavra que o firmamento foi estabelecido. É diante dessa palavra que anjos adoram. É diante dessa palavra que os 24 anciões se prostram e lançam suas coroas diante do Senhor. É diante dessa palavra. E eu não posso ficar aquém, eu não posso ficar inerte ao ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ter uma reação, eu tenho que adorar essa palavra. Eu tenho que me prostrar. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer quem eu sou. Essa é a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Então adore ao Senhor. Ao ouvir a palavra dEle, adore. Louve. Para nós encerrarmos, que efeitos a pregação da palavra de Deus traz a nós? Primeiro efeito, ela me traz conhecimento. A pregação é dirigida à mente. O culto deve ser um culto racional. Devemos apelar ao entendimento. Nós vemos isso no versículo 8. Na parte B do versículo ele diz: e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Nós precisamos de entender a palavra de Deus. Sabe qual é o efeito da palavra de Deus na nossa vida? É conhecimento. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Conhecimento traz luz, traz destino, traz caminho, traz iluminação. E esse é o efeito da pregação da palavra de Deus. Para quem está perdido, a Bíblia, a palavra de Deus é a direção, é o caminho. Para quem está confuso, ela é a verdade. Para quem está ferido, ela é a cura. Para quem está fraco, ela é o alimento. Para quem está com sede, ela é fonte inesgotável, ela é a água viva. Por fraco, ela é a força.
Para aquele que está morto, a palavra de Deus é vida. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o efeito da palavra de Deus. Traz conhecimento. Segundo efeito, ela nos traz emoção. A palavra de Deus me faz chorar. A palavra de Deus me faz alegrar. A palavra me faz me emocionar. E nós vemos isso no versículo 9 ao 12. Olha a emoção deste povo diante da palavra de Deus. Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe: mas ide, comei gorduras, bebei as doçuras e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse povo, ao ouvir a palavra de Deus, mexe com suas emoções. Mexeu com as emoções. Causa algo, mexe com a nossa alma. É isso que o salmista Davi declara: porque você está abatido, a minha alma, alegra-se em Deus. Alegra no Senhor. O povo chora diante de ouvir a palavra de Deus. E aí os levitas dão uma ordem: olha, não chorai, não lamentai, mas alegrem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus precisa mexer com as nossas emoções, meu. Esse é o efeito. E por último, a palavra de Deus, ela mexe. O efeito da palavra de Deus nos leva a agradar a Deus, a fazer a sua vontade. A palavra de Deus mexe com a nossa vontade. Nos versículos 11 e 12 que lemos, o povo é levado a levar mantimento, a levar comida àqueles que nada tinham. Isso pode ser provado diante desses versículos. O povo obedeceu à voz de Deus. Ele deixou o choro e começou a regozijar-se. Eles tiveram solidariedade ao próximo. O povo começou a não apenas alegrar-se em Deus, mas manifestar o seu amor ao próximo, enviando porções àqueles que nada tinham. Não podemos separar a dimensão vertical com a horizontal. Ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos de ter uma atitude. Ela mexe com a nossa vontade. Ao ouvir a palavra de Deus, talvez aquele que ouviu a palavra, ele precisa obedecer. Ele se dispõe a obedecer. Ele se disposiciona, porque ouviu a palavra de Deus. E é isso que acontece com este povo. A palavra de Deus mexeu com a vontade deles. Eles se posicionaram a obedecer. E nós precisamos disso. Para nós encerrar nessa noite, para nós recapitularmos, nós precisamos de reavivar, de reconstruir a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. Como? A primeira coisa que falamos é nos ajuntarmos para ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa é ter atitudes diante da palavra de Deus. E a terceira coisa é usufruir dos efeitos da palavra de Deus. Para nós concluirmos, você tem disposto seu coração para conhecer a palavra de Deus? Seu coração está disposto? Seu coração está aberto?
Nós pregamos aqui alguns tempos atrás sobre Hebreus e falamos sobre a dureza de coração. Seu coração está aberto quando ouvires a voz do Senhor. Não endureçais o vosso coração. Como você está diante da poderosa palavra de Deus? Você é crente? Você é batizado? Você confessou Cristo como Senhor? Se sim, como que você está em relação à palavra do Senhor? Semana passada foi dito aqui que não é mérito para nós dizermos: eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, não é mérito. E realmente não é. Isso é obrigação. Todo filho precisa conhecer o pai. E só nós vamos conhecer o pai através da palavra. Como você está? Você já disponibilizou seu tempo, seu coração para a palavra de Deus? Você já se dispôs o seu coração a conhecer? Você dispôs o seu coração para viver os ensinos da palavra? Você está disposto a viver o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, você está disposto? Você quer? Você já ouviu? Você já conheceu? Agora você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Se você estiver, vamos ter o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra chama-se Jesus Cristo. Ele é o melhor. Ele é o amado das nações, o desejado das nações. Você tem disposto o seu coração para ensinar a palavra de Deus? Quando você para com alguém na rua, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Eu vou dizer que passa na minha. A primeira pergunta que eu faço quando eu vejo uma pessoa que eu nunca conheci, uma coisa que vem no meu coração: será que essa pessoa já conheceu a Cristo? Será que essa pessoa conhece a Cristo? A primeira pergunta que vem é eu conhecer alguém. Não é o nome dela, não é de onde ela veio, não é se ela é casada, se ela é solteira, não é nada disso. A primeira coisa que vem no meu coração conhecer uma pessoa é se ela já ouviu da palavra de Deus. O seu coração está disposto a ensinar alguém a palavra de Deus? A grande comissão diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós precisamos de pregar. É ide, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Sabe qual é o propósito de você estar aqui? É de você conhecer e de fazê-lo conhecido lá fora. Esse é o sentido de você estar reunido aqui. É para se edificar e para levar a palavra de Deus, levar a outros a se edificarem. Esse é o propósito da vida cristã. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Você está com a sua Bíblia? Pegue ela. Abrace ela. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor.
Aí está o teu povo reunido. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos edifique a cada dia na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que isso que aconteceu lá com Neemias, lá em Jerusalém, Senhor, aconteça conosco. Que isso que aconteceu há tantos anos atrás aconteça conosco. Que tenhamos crentes, que nós tenhamos uma igreja que ame, que zele pela Tua palavra, que se ajunte para a Sua palavra, que se reúna para ouvir a Sua voz, e que nesse ajuntamento, Senhor, nós possamos ter atitudes de adoração. Diante, Senhor, desse ajuntamento, possamos ter comunhão. Que diante desse ajuntamento, possamos ser edificados pela Tua palavra. Que nós possamos ter atitudes de zelo. Oh, Senhor, que o amor que Davi tinha pela palavra, quando ele declara: ó, como eu amo a Tua lei. Oh, como eu amo a Sua palavra. Que esse amor, Senhor, venha. Vem com esse amor, Jesus. Ó Pai, pela Tua palavra nessa igreja. Que nós possamos amar a Tua palavra, Jesus. Que nós possamos, Senhor, viver de acordo com essa palavra, Jesus. Que este ano, Senhor, nós possamos ter crentes conhecedores da Tua palavra. Que neste ano nós possamos ter crentes praticantes da Tua palavra. Que neste ano nós possamos ter leitores da Tua palavra. Nós possamos ter crentes fortes, saudáveis, cheios do Senhor, porque estamos amando, valorizando, vivendo a Tua palavra, Senhor. Oh, vem, Senhor, neste lugar e derrama amor pela Tua palavra. Que assim como nós temos o cuidado, Senhor, que assim como nós temos, Senhor, o senso de fome pelo alimento, Deus, assim como dá um horário específico e nós estamos ali querendo o alimento, assim também, Senhor, vencer com a Tua palavra. Que possamos ter fome, que possamos ter sede pela Tua palavra, que ela possa ser o nosso alimento, que ela possa, Senhor, ser a nossa necessidade básica. Que sem a Tua palavra nós possamos, Senhor, não consigamos viver sem ela. É isso que eu peço para a vida deste irmão e desta irmã. Ó Espírito Santo, que libertação possa acontecer através da leitura da Tua palavra, através do conhecimento. Ó Deus, que salvação possa acontecer, ó Pai, ao ouvir a palavra de Deus, a ouvir, Senhor, a pregação, ao ler a palavra, que salvação possa acontecer. Que os ouvidos possam ser abertos, Senhor. Que ouvidos possam ser, ó Deus, abertos nessa noite para ouvir a Tua palavra, Deus. Que o coração venha ser aberto, Senhor, para a transformação da Tua palavra, Deus. Que pecados venham ser abandonados pela pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Pecados, Senhor, que estão arraizados na vida de pessoas há anos e não conseguem vencer. Que em nome de Jesus, ao se disponibilizar a ler e a entender e a colocar em prática a palavra de Deus, pecados venham ser abandonados, nova vida, Senhor, porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Ouvimos a Tua palavra e que possamos ser novas criaturas por ela, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e peço isso para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor pela palavra de Deus essa noite. Você pode glorificar a Deus. Você pode se alegrar, você pode gritar pela palavra do Senhor. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Solta o glória aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você ouviu a palavra de Deus.
Solta um aleluia aí, porque você ouviu a palavra de Deus. Se alegre no Senhor nessa noite, porque você ouviu a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos.